2025 tá acabando e o que você fez até agora foi absolutamente nada. Você não fez nada para mudar a sua história. Tudo que você fez foi ficar deitado, jogando, bebendo, fazendo sei lá o que não mudou nada na sua vida. E é para isso que eu tô aqui. Hoje eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode mudar a sua vida. Você sabia que a NASA gasta literalmente milhões de dólares todo ano para construir super-humanos? Como assim super-humanos? Ela literalmente gasta milhões de dólares em programas que capacitam quem? Os astronautas de ficarem cada vez mais capazes de cumprirem a sua missão. Mas como isso é feito? Como é possível criar super-homens? Como isso é feito pela NASA? E é isso que eu quero mostrar para você hoje. É possível. É possível você virar um super-homem. Por quê? Repare, o aspecto principal que é usado nessa questão é o famoso isolamento. Repare, um astronauta, ele está aqui, correto? Ele está aqui na sua linda nave, que não está tão linda assim. Só vou dar uma bonitinha aqui para vocês, né? Vocês merecem. Aqui tá a sua nave, né? E aqui, muito fogo. Beleza. Esse astronauta, para ele estar capaz de simplesmente sobreviver sozinho no espaço, é necessário que ele tenha um bom preparamento, correto? Esse preparamento ele é feito principalmente em situações de isolamento, em situações de o famoso detox, correto? É uma situação em que você vai pegar uma pessoa e você simplesmente vai acabar com os estímulos dela. Como assim com os estímulos? Repare, ela não vai ter acesso a Instagram, tá bom? Não vai ter acesso a TikTok, a bebida alcoólica, também Coca-Cola, qualquer outro tipo de bebida, tá bom? Ela não vai ter acesso a aquele famoso X, né? E essa pessoa, ela simplesmente, ela começa a ter uma virada de chave na sua vida. Ela começa a pensar em ver prazer em tudo. Por que ela vê prazer em tudo? Repare, quando os seus níveis dopaminérgicos, a sua dopamina, essa moléculazinha aqui, ela vai ter um receptor aqui, correto? Bom, essa dopamina, sendo esse neurotransmissor, quando ele é pouco estimulado, muitas coisas começam a estimular ele naturalmente. E é sobre isso que principalmente se trata a criação de super-humanos. Ou seja, se você quer ser um super-homem, correto? Com aquele S no peito, você tem que pensar que é necessário você acabar com os estímulos. Por quê? Porque os estímulos, eles simplesmente acabam com você. Eles te deixam tedioso. É apenas tédio que você sente. Você não vê prazer em nada. E isso é o centro de tudo o que eu estou falando. Você ter que aprender a lidar com o tédio faz com que você veja prazer em tudo. Por quê? Porque o nível dopaminérgico de tudo é muito menor do que o Instagram, do que qualquer outra coisa. Esse nível dopaminérgico, quando ele é menos estimulado, naturalmente o seu corpo começa a ver mais estímulo. Por quê? Porque o pico aqui, por exemplo, fazer aqui uma tabela. Você que tem aqui o pico dopaminérgico, correto? Repare, quando você está usando o Instagram, pau, é isso aqui, tá ligado? Aí sempre tem uma baixa. Por quê? Porque é um nível dopaminérgico que seu cérebro não está acostumado. Só que quando você para de usar Instagram, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. Você vai ter isso aqui. E ele começa só aqui, tá vendo? Vai ser como se fosse
espécie de linha contínua, uma linha retilínea, que faz com que você simplesmente comece a viver só na zona do prazer e não na zona da dor. Essa zona aqui também chamada de tédio, muitas vezes, ok? É sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre continuidade, sobre constância. E adivinha o que você mais precisa na sua vida? Constância. Se você quer construir algo, você necessita de constância. Ou seja, você necessita diminuir a sua recepção de dopamina, ok? É tudo o que você precisa, simplesmente isso. Então, o que os estadunidenses, os americanos lá, né? Estadunidenses, nós também somos americanos, mas o que eles chegaram à conclusão foi o famoso Monk Mode, né? Que já foi até bem popularizado aqui no Brasil, que é o chamado modo monge, né? Modo monge. O que é o modo monge? O modo monge, ele te propõe o quê? A você simplesmente desaparecer e voltar um super homem, okay? Com um S aqui no peito, entendeu? Essa é a proposta. A proposta é você simplesmente virar outra pessoa, você ser capaz de fazer o que você bem entende, o que você nasceu para fazer. Então, quando a gente fala aqui do Monk Mode, a gente está falando principalmente de um detox, correto? Um estabelecimento de metas, correto? E um período de alta produtividade. É geralmente recomendado aí de 6 meses a 1 ano, tá bom? Esse é o recomendado. É você tirar 6 meses da sua vida, 1 ano, e você simplesmente botar pra quebrar, você tá entendendo? Você desaparecer, fazer um detox, estabelecer metas e ser a pessoa mais produtiva do mundo. Porque repare, se você quer realmente construir algo de valioso, é necessário você pelo menos pegar 5 anos da sua vida e apenas trabalhar. É o que você precisa. Você precisa um máximo esforço. Você que é novo, principalmente, você tem que pegar 5 anos da sua vida e a única coisa que você fazer é focar em evoluir e trabalhar. Isso sim é o que você tem que fazer. Então, sinceramente, se você leva a vida a sério mesmo, são 5 anos de trabalho duro, ok? Trabalho duro e muito tédio, muito tédio. Mas repare, para você conseguir conviver com o tédio, é necessário que os seus níveis de dopamina estejam baixos, ok? É sobre isso que eu tô falando, é sobre você pegar essa sua dopamina e você diminuir ela, a fim de que você tenha aqui a sua tabela e ao invés dela simplesmente só ficar assim, aí tem uma queda, ela fica assim. É sobre isso que eu tô falando. É sobre constância. É sobre você botar pra quebrar. É sobre você aprender a viver no tédio. Então, relembrando, a gente vai precisar fazer um detox, correto? O que é um detox? Você vai simplesmente chegar e pegar os seus estímulos, correto? Os seus estímulos e eliminá-los. Você tem que eliminar os seus estímulos a fim de abaixar o seu nível dopaminérgico, correto? Depois você tem que ter o quê? Você tem que ter uma meta. Mas por que você tem que ter uma meta? Repare, se você vai ser produtivo, você tem que ter algo na cabeça do porquê você está fazendo aquilo, correto? E essa meta, ela deve ser estabelecida. Ou seja, quando você vai estabelecer uma meta, você tem que botar um tempo. Ou seja, coloque um tempo na sua meta. Se você vai fazer esse Monk Mode, bota de 6 meses a 1 ano, tá bom? Se você levar a sério mesmo, 5 anos. O certo existe as metas, né? As metas são separadas em 3: curto, médio
e longo prazo, ok? O curto prazo, aí a gente está falando de, vamos botar aqui, 6 meses. 6 meses. O médio prazo, a gente está falando de 2 anos. Longo prazo, 5 anos. Tá bom? É sobre isso que a gente está falando. Depois de você botar essa meta, você tem que ter o quê? Você tem que ter produtividade, correto? Você tem que ter produtividade. E como é que você vai ter produtividade? Simplesmente agora você vai pegar essa sua meta e você vai dividir em objetivos. Objetivos. Todas têm que estar direcionado ao seu objetivo, a você fazer o que deve ser feito. E é sobre isso que você tem que pensar. Você tem que ser um astronauta. Você tem que ser aquela pessoa, aquele super-homem que vai simplesmente mudar o rumo da sua vida em 2026. E é por isso que eu gravei esse vídeo aqui para vocês terem em mente que existe uma esperança. E a esperança é você eliminar os seus estímulos. Galera, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem curto, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu e fui.